Obrigada, Pai, estamos junto de ti, os nossos irmãos, e porque viemos neste dia para te adorar, para exaltar o teu nome, para te honrar, para te agradecer todas as vezes que tu nos dás. Amém. Obrigado pela oportunidade da escola dominical, tu realmente faças como nós consigamos entender bem a tua palavra e a possamos em prática. Pedimos, Senhor, que tu dirijas o culto que se vai seguir, que tu estejas presente e aceites a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor. Abençoa os teus servos, que têm a responsabilidade de falar, responsáveis por dia de hoje pelos trabalhos, tu estejas com cada um, Senhor. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos agora cantar o hino 547, que tem uma mensagem evangelística, por um lado, mas por outro lado também tem uma mensagem missionária, ou seja, é um hino que pode falar tanto as pessoas que ainda buscam uma experiência inicial com Cristo, quanto também pode despertar aqueles que já tiveram essa experiência a cumprir as missões. Nós vamos cantar o hino 547. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos. Antes de nós passarmos pela última estrofe, nós vamos fazer uma pausa. A irmã Fernanda vai continuar tocando e fazer o interlúdio. Nós vamos fazer uma pausa só para respirar e terminamos com a última estrofe do hino. Tá bem? As nossas ofertas, elas serão levantadas um pouquinho mais à frente. Vamos ter um momento especial para isso. Tanto eu, missionário, quanto também as ofertas de costume e os dízimos. Tá ok? Na hora eu vou avisar os irmãos devidamente. Mas por hora vamos cantar o hino 547. Thank
fazendo agora, podem fazer, né? Agora, durante a execução do hino 108, tem também uma chamada, vamos dizer assim, um tema também de despertar o evangelístico missionário. Vamos cantar. Podemos sim, podemos. Obrigada, Pai Santo, pelas ofertas aqui recolhidas. Abençoa cada coração que se levantou para contribuir para o sustento dos teus servos, os pastores, os obreiros que levam a palavra do Senhor à expansão, onde ela não é conhecida. Pai Santo, abençoa-os e abençoa também as suas famílias que são a sua retaguarda e o seu apoio diário. Em nome do teu Filho amado, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos passar então a exibição do vídeo da campanha de missões. Amados irmãos, queremos saudar a cada um dos irmãos na graça e na paz de Jesus e darmos início à nossa campanha de missões mundiais do ano de 2024. O tema da nossa campanha é Juntos em Missão, anunciamos Cristo às nações, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, quando trata da grande comissão, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Quando nós pensamos nos juntos como tema da nossa campanha, nós estamos a pensar não apenas os juntos, nós, irmãos, juntos. E é claro que nós precisamos estar juntos, mas precisamos lembrar que essa é também uma palavra de Jesus, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Então, nessa grande tarefa de evangelização, de anunciar Jesus às nações, nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Dentro de vários trabalhos que nós temos feito com o Departamento de Missões da nossa convenção, pensando em Moçambique, pensando em Cabo Verde, Angola, mas hoje, mais especificamente, eu gostava de falar convosco sobre Moçambique, o Lar de Acolhimento Betel, que temos apoiado, há uma família missionária que está a residir e várias crianças têm sido apoiadas por esse trabalho. É um trabalho de parceria com a Igreja Evangélica Batista de Leiria e gostaria de contar convosco para nós continuarmos apoiando essas crianças, apadrinhando essas crianças e vendo-as crescer na graça e no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Na Ucrânia, temos o pastor Sasha, pastor Alexander, pastor Sasha, como nós carinhosamente o chamamos. Ele está na cidade de Lutsk e temos já há 2 anos apoiado este obreiro com toda a sua família, participado no sustento dessa família missionária. E temos visto uma nova igreja surgir, basicamente até com órfãos que ali estão, e os irmãos sabem da guerra que ainda atinge a Rússia e a Ucrânia. E hoje, de uma maneira muito específica, também gostaria de compartilhar convosco sobre São Tomé e Príncipe. Ali, apoiamos a família do pastor Dalton José. Mas não apenas o sustento dessa família missionária. Estamos em parceria mesmo com a Convenção Batista de São Tomé e Príncipe. Ano passado, ajudamos para que eles pudessem estar agora como pessoa jurídica ali em São Tomé e Príncipe, ajudando para tirar o número do contribuinte e podendo dar esses passos, até a abertura de uma conta bancária. Agora, queremos fazer uma viagem missionária juntamente com o Seminário Teológico Batista, porque queremos conversar com eles, porque eles nos pediram ajuda para fazer o Instituto Bíblico em São Tomé e Príncipe. Queremos, como Departamento de Missões da nossa convenção, apoiar muito essa convenção de São Tomé e Príncipe, que carece do nosso apoio e que tem pedido constantemente o nosso apoio. Então, nós já temos ali uma sala na Primeira Igreja Batista, onde eles gentilmente nos cederam para nós transformarmos essa sala como uma sala para o Instituto Bíblico em São Tomé e Príncipe. Então, a nossa campanha desse ano, o Juntos em Missão, nós queremos estar juntos de fato e fazermos a grande comissão e participarmos dessa grande missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Então, irmãos, orem, participem, dê a sua oferta, a sua contribuição e vamos fazer uma grande oferta missionária e vamos ver a obra do Senhor avançando, não apenas em Portugal, mas como nessa campanha de missões mundiais, além de Portugal, e vamos ver vidas rendidas aos pés de Jesus. Conto convosco, conto com a sua igreja, conto com os pastores para nós estarmos juntos em louvor e adoração a Jesus. Juntos em missão, anunciamos Cristo às nações. Que Deus a todos abençoe. Bom, tá aí o vídeo promocional, vamos dizer assim, informativo da campanha de missões. Ali o pastor falava, destacava os trabalhos missionários em Moçambique, na Ucrânia e também em São Tomé e Príncipe. Depois, como se a Zélia também disponibiliza esse vídeo na página dele, talvez seja melhor que para os irmãos acompanharem melhor e revisarem as informações que foram ali prestadas. Já está fixado. Já está fixado? Ok. Quero convidar a irmã Fernanda a se posicionar novamente aqui no instrumento. Nós vamos finalizar nessa primeira etapa, antes de passarmos a palavra para o Ricardo. É o Ricardo, né? Vamos cantar ainda o hino 259, que vai ser também o momento que nós vamos fazer a coleta dos dízimos e ofertas com os irmãos responsáveis. Tá bem? Ao final, o amor da
Vamos orar pelas preces. Pai Santo, assim seja, Pai, que Tu possas libertar cada alma, Pai, que necessita da Tua ajuda, de compreender que só Tu és o único Senhor dos Senhores, o único Salvador que pode salvar a humanidade, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu um dia também nos salvaste, Pai, e nos redimiste e tiraste-nos, Pai, do mal, do pecado, e que sempre, Pai, possamos sempre honrar e glorificar o Teu nome, porque Tu mandas, porque Tu és o Senhor do Senhor das nossas vidas, Pai. Nesta hora, Pai, queremos Te agradecer sempre por este dízimo, por estas ofertas, e peço sempre, Pai, sei que sou repetitivo, mas eu quero que sejas Tu, Pai, que possas nos iluminar, que possas nos dar a inteligência de poder entregar bem estas verbas, que elas possam ir de encontro à necessidade, Pai, do Teu, da beneficência, daqueles que necessitam da nossa ajuda, Pai. Ó Pai, pedimos a Tua bênção agora para este culto e que possa ser entregue no Teu trono de graça, Pai, e que possas alegrar com o nosso culto. No nome do Filho amado Jesus Cristo, por isto te peço e te agradeço por cada um dos meus pecados. Amém. Amém. Bom dia. Aos irmãos que já cumprimentei, bem-vindos. Aos irmãos que ainda não cumprimentei, bem-vindos. Que o Senhor esteja convosco. Damos graças ao Senhor por mais um domingo que podemos celebrar alegremente. Aleluia! Este mês é um mês em que falamos de missões. Este mês é um mês em que celebramos também a liberdade em Portugal. E este ano estamos a celebrar os 50 anos daquele que é conhecido como o 25 de Abril, como a Revolução dos Cravos, ou a Revolução pela Liberdade. E eu ontem, quando me deitava, estava a pensar na meditação de hoje, e eu fiz aqui uma pausa na Revolução dos Cravos. Porque se eu ler como falo normalmente, era a Revolução dos Escravos. Não era? Parece que há aqui um jogo de palavras. E realmente há um jogo de palavras que faz todo sentido. São os escravos, são aqueles que são presos a algo, a revoltar-se em busca de liberdade. A respeito deste acontecimento, eu apenas sei aquilo que estudei e aquilo que li. E foram, e são várias as versões da mesma história, que de início, pegando um breve exemplo, se dizia, se nos ensinava na escola, que não foi disparado um único tiro e que não houve derramamento de sangue. Não sei se são do tempo em que ouviram essa história, mas hoje, talvez porque surgiram novos factos e já não existe tanto interesse político em abafar algumas coisas, sabemos que de facto houve alguns tiros foram disparados e algum sangue foi derramado. Não foi uma revolução assim tão pacífica como aquilo que nos foi ensinado. A verdade, no meio de tudo isto, é que essa revolução pela liberdade ela foi necessária. Houve essa necessidade. E hoje em Portugal nós podemos falar livremente, podemos falar sobre qualquer assunto, sentados no café, ou até mesmo no nosso local de trabalho, sem ter de estarmos preocupados a olhar por cima do ombro, está aqui aquele que pertence àquele movimento que me vai prender. Não é verdade? Hoje falamos, e às vezes a verdade é esta também, falamos até demais. Também se abusa da liberdade que se tem. Também se sai algumas asneiras. E às vezes faz falta aquela
pressão para que nós tenhamos algum freio na língua. Porque ouvimos também muitas asneiras. Atrás da liberdade também vem isso. Mas podemos falar, podemos escrever crónicas, podemos escrever histórias, podemos escrever paródias. Já não temos aquele receio da censura e de ir presos. Qualquer movimento de fé, isto também chega à igreja, ou à fé, porque não apenas o movimento de fé tem esta denominação batista, não apenas aos cristãos, mas os movimentos de fé podem pregar a sua doutrina, podem adorar livremente. Em Portugal ainda temos esta capacidade, ainda temos este privilégio. Ainda podemos fazer sem medos. Mas pergunto eu, será que somos realmente livres? Tu sentes-te realmente livre? Amados, como cristãos, nós devemos celebrar a liberdade como mais ninguém celebra. Para nós, liberdade tem que ter um significado muito especial. Tem que ter um significado de ser realmente livre. Porquê? Porquê é que eu digo isto? E como é que eu sei isto? Primeiro, porque quando celebramos a liberdade, nós podemos provar que somos discípulos de Jesus. E em segundo, nós podemos provar de quem somos filhos. Já pensaram nisso? Como é que eu sei isso? A Bíblia ensina-nos isto. Então eu convido à leitura do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 38. A verdade que liberta. João, capítulo 8, versículos 31 a 38. Vamos ler. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos louvar e agradecer pelas vidas que estão aqui presentes hoje, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito que está em nós e nos ajuda a compreender a tua palavra, Senhor. Damos graças pela liberdade, pela verdade que tu nos entregaste, Senhor. Dirige-nos, abre a nossa mente e os nossos corações para compreender e viver a tua palavra, Senhor. Tudo isto para a edificação da tua Igreja, em teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos e agradecemos. Neste momento em que Jesus começa este ensino, ou continua este ensino, recentemente tinha terminado a festa dos tabernáculos. E Jesus continua a ensinar. Jesus estava constantemente a ensinar. Ele é um mestre. Ele é alguém que gosta de ensinar. Jesus gosta de ensinar. E pelos seus ensinos, levou algumas pessoas à verdade. E no meio destas pessoas que se converteram à verdade, aos seus ensinos, estavam os judeus, naturalmente, e alguns desses judeus e fariseus que ali estavam se converteram e começaram a seguir Jesus. Alguns creram na sua palavra, alguns creram que Jesus é Filho de Deus.
Ele ensina-os. E no meio destes havia os que não queriam, havia os fariseus que continuavam a perseguir Jesus, sempre com vontade de o apanhar, de armar ratoeiras para o apanhar em mentir, para o apanhar em falsidade, para arranjar uma razão para prender o Senhor. Mas ainda não era chegada a sua hora. E o Senhor continuava a ensinar. E chegamos a este texto, onde Jesus responde e fala aos judeus que creram. Jesus dirige-se a eles e diz-lhes: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículos 31 e 32. Onde nós retiramos o primeiro ensino para nós hoje, deste texto. Há uma diferença entre crer em Jesus e ser discípulo de Jesus. Eu posso crer em Jesus, mas não fazer nada do que Jesus me ensina, nada do que Jesus manda fazer. Por outro lado, se eu for discípulo de Jesus, eu faço o que Jesus ensina. Mais do que isso, eu permaneço. E permanecer dá-nos um sentido de ficar firme, de ficar continuamente, de nos mantermos, de nos preservarmos, conservarmos. Dá-nos o sentido de resistir. Porque muitas vezes os ensinos de Jesus são difíceis para nós. E nós pensamos assim: eu não consigo fazer isto que o Senhor me ensina. E desisto. Atiro a toalha ao chão e desisto. Mas eu resisto. Eu não abandono. Então, Jesus ensina-nos que se vocês permanecerem, se eu permanecer, se tu permaneceres nos meus ensinos, nos ensinos de Jesus, se permanecermos na palavra, se nos mantivermos firmes na palavra do Mestre, nós mostramos de quem somos realmente discípulos. Não apenas queremos, mas somos discípulos do Senhor. Permanecer significa estar em comunhão com Deus. Em comum união. Em estar junto de Deus. Em estar atento ao que Deus fala. Em estar atento às ordens que Deus dá. Com isso, nós provamos ao mundo que somos discípulos. E além de provar ser discípulos do Mestre, quando permanecemos no Mestre, nos seus ensinos, nós conhecemos a verdade. Que verdade é esta? A resposta dos judeus que nós encontramos no versículo 33 parece revelar ignorância à sua história. Porque os judeus respondem ao Senhor: como é que tu dizes que nós temos de ser livres se nós nunca servimos a ninguém? Pois é. Será que eles conhecem a verdade? Será que eles conheciam a verdade? Mostra alguma ignorância no seu passado histórico. Porque os filhos de Abraão, eles foram servos, foram presos do Egito. Eles foram presos na Assíria. Foram presos da Síria, foram presos da Babilónia, foram presos da Grécia. Foram presos várias vezes, foram servos várias vezes. E no tempo deste ensino de Jesus, eles estavam presos políticos dos romanos. Como dizes tu que nós temos de ser livres ou seremos livres? Nós sempre fomos livres. Não. Vocês são presos. Jesus não apresenta a verdade que liberta como um conceito filosófico. E esta verdade está agarrada à liberdade. É isto que Jesus nos está a ensinar. Conhecer a verdade não é um conceito filosófico que para os gregos significa algo que é palpável, algo que é real. Amados, isto é um microfone. Vocês conseguem ver que isto é um microfone, não é? E conseguem ver o resultado dele. Realmente ele faz alguma coisa, faz o efeito dele. Então, para o grego, isto é verdade, é realmente um microfone. Mas para o judeu, não é este o conceito. Para o judeu,
verdade está intimamente relacionada com a fidelidade. A verdade está relacionada com o caráter, com a integridade de uma pessoa. A verdade que Jesus está a ensinar é que a verdade se encontra em Jesus, na própria pessoa de Jesus. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E conhecer Jesus é conhecer a verdade primeiro. Então, quando celebramos a liberdade, devemos celebrar a liberdade de um modo muito especial, porque conhecemos Jesus. Tu conheces Jesus? Sentes-te realmente livre por estar em Cristo, por estar em Jesus? É este o conceito que Jesus procura enfatizar aqui. Mais do que um conceito teórico, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Então, quem conhece Jesus encontra-se com a verdade, torna-se um discípulo, é fiel e íntegro. O nosso caráter deve manifestar isso. O meu caráter deve manifestar isso. O teu caráter deve manifestar isso. Ser fiel, ser íntegro, ser discípulo de Jesus, livre da servidão do pecado. Porque esta é a prisão. Versículo 34. Esta é a prisão, o pecado. E os judeus estavam presos no pecado. Conhecer Jesus é ser livre do pecado. Irmãos, algumas pessoas declaram ter uma verdade pessoal. Quando falamos em verdade, quando eu falo às vezes com alguns amigos, com alguns familiares, eles dizem: o que é verdade? Tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade, eu deixo assim também. Verdade é verdade. Será? E por vezes calamos nesse debate. Mas essas pessoas vivem com a sua verdade, acham que têm a verdade, vivem do achismo. Eu acho que, eu considero que, e isso é uma prisão. Essa é uma prisão. Eles querem estar livres, mas na realidade estão presos. A sociedade, os médias, as redes sociais, todos estes meios que nos envolvem, eles doutrinam os adultos e as nossas crianças com ideias e conceitos relativistas. É bom para ti, pode não ser para mim. Se calhar aquilo é melhor para mim. Se calhar até aquilo é melhor para ti. Se calhar aquela é que é a verdade. Se calhar, talvez, eu acho que doutrinam os adultos, mas também doutrinam as nossas crianças, com conceitos que confundem a nossa mente, dificultando entender o que é a verdade, o que é a mentira, o que é de Deus, o que é do homem ou o que é de Satanás. Está na moda a ideologia de género. Eu já falei disto algumas vezes. Mas está na moda. Está cada vez a desenvolver-se mais a ideologia de género. Ser masculino ou feminino. Ser não binário. Cada vez que eu entro neste tema, descubro coisas novas. Alguns talvez se recordem de LGBT. Lembram-se do que significa LGBT? Então agora atualizem esse conceito. Porque agora é LGBTQQICAAPF2K+. Vou traduzir. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, questionando, intersexuais, curioso, assexuais, aliados, pansexuais, polissexuais, familiares, dois espíritos e kink. O mais está reservado para os novos que surgirem. Então já está ali o altar para o santo desconhecido, para o Deus desconhecido. Já está reservado. Divórcio? Sim. Casamento? Para quê? Ficaram confusos. Imaginem a cabeça das nossas crianças. Imaginem a cabeça das nossas crianças. Porque estes conceitos estão aí. Eles estão no nosso local de trabalho. Eles entram nas igrejas.
O ator Virgílio Castelo, escreveu recentemente um romance intitulado Haja Deus, se Deus quiser. Não sei se já ouviram falar do livro. Haja Deus, se Deus quiser. E tem o tema central: e se Deus se fartasse de tudo e desaparecesse? Eu respondo a esta pergunta, a esta questão, afirmando: graças a Deus pela sua maravilhosa graça e misericórdia. Tem paciência para connosco. E que enviou o seu Filho amado para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas qual é o resultado do mundo, de uma sociedade sem Deus? Não foi Deus que se fartou de tudo e se afastou. Fomos nós que afastámos Deus. Foi a sociedade que afastou Deus. Foi o homem que afastou Deus. E eu, quando estou a falar de nós, estou a incluir a Igreja. Porque o tema deste mês é missões. E quando nós não cumprimos a nossa missão, nós estamos a afastar Deus de chegar, a impedir Deus de chegar ao povo, àquele que necessita de Deus. Àquele que necessita de ser liberto pela verdade, que é Jesus Cristo. Ele é a verdade que liberta. Sim, irmãos, é fundamental que sejamos e vivamos como discípulos de Jesus, pois isso revelará de quem somos filhos. E esse é o segundo ensino do nosso texto para hoje, dos versículos 34 a 38. Ali Jesus ensina-nos que fomos libertados da escravidão do pecado para ser filhos da verdade, para ser filhos de Deus. E isso dá-nos uma identidade. Nós passamos a ser filhos de Deus. E Jesus está a esclarecer que fala no âmbito espiritual e não físico. Ele está a falar de algo que é espiritual. A humanidade está dominada pelo pecado. E apenas a ação de Deus pode livrar a humanidade desse domínio, do domínio do pecado. Só assim os escravos são tornados filhos e não ficam fora de casa, mas são recebidos como filhos adotivos para morar com o Pai. Versículo 35. Nós, escravos, nós que outrora não éramos povo de Deus, nós que outrora éramos escravos do pecado, em Jesus deixámos de ser escravos do pecado, passámos a ser livres do pecado, passámos a servir o Mestre Jesus. E ele é um bom Mestre, porque ser servo é ser escravo, de facto. Mas é melhor ser escravo de Deus do que ser inimigo de Deus. É melhor servir a Deus do que estar com costas voltadas para Deus, do que ser servo do pecado. Só Deus nos pode livrar. Só Deus pode livrar a humanidade do domínio do pecado. Só assim os escravos são tornados filhos em Jesus Cristo. E é Jesus, o Filho de Deus, que nos liberta do pecado para viver uma vida plena com Ele. Versículo 36. Jesus reforça a ideia de que não fomos criados por Deus para vivermos no pecado, muito menos para estar longe de Deus. Deus fez-se homem para estar junto de nós. Deus desceu do seu trono de glória para sofrer por nós. Jesus, Deus, veio aqui abaixo para nos resgatar, para nos libertar. Foi Deus que não quis estar longe de nós. Jesus reforça essa ideia. Agora, estar em pecado, cedermos ao pecado, é ficar cegos, é não ver a verdade. Porque o pecado cega-nos, ele rouba a nossa identidade. Ele faz a nossa mente pensar no que é falso. Ele torna a nossa vontade escrava de desejos criminosos. Em pecado, nós somos depravados.
nós não temos moral. Nós não somos íntegros. O nosso caráter está imundo. Em pecado, nós perdemos a identidade. Somos doentes e necessitados de um único remédio. Só há um remédio para nos curar. É Jesus Cristo. É a ação de Deus que nos cura. A ação divina regenera o coração e a mente, tornando tudo novo, transformando-nos em novas criaturas. João 3, no seu diálogo com Nicodemos, Jesus diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu, o reino de Deus. Então é importante nascer de novo. Pergunta Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Era um mestre da palavra a perguntar ao Senhor. Mas o Senhor continuava a falar de algo que é espiritual. Não de algo físico, mas algo espiritual. Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires que eu te diga: importa que vós nasceis de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Conheceremos a verdade e a verdade nos liberta. Conhecemos Jesus e a verdade nos liberta. Sem Jesus, escravos do pecado, perdemos a identidade. Não somos vistos como filhos de Deus. Não somos filhos de Deus. Anteriormente eu referia a ideologia de género. Eu falava de casamento. Mas o poço continua a afundar. O poço continua a afundar. Porque, enquanto preparava esta meditação, eu li um artigo de setembro de 2023. Falava de um encontro na Alemanha de pessoas que pensavam ser cães. Há pessoas que pensam ser animais. E isto não é um faz de conta. As pessoas literalmente pensam que são cães e reúnem-se ali. Essas pessoas que querem comer ração de cão. Essas pessoas que querem dormir dentro de casórias. Isto parece coisa irreal. Mas isto aconteceu. Isto acontece. E há uns tempos atrás eu também sabia que isto era uma cultura qualquer. Deve ser coisa de jogo. Não foi um encontro de cosplay. Que são aqueles encontros em que o pessoal, o povo se mascara dos seus ídolos, dos seus heróis e se junta ali numa festa. Te faz de conta. Mas não. Esta reunião aconteceu na Alemanha. Em setembro de 2023. E eu lembro-me de, quando lia isto, eu lembrava-me de ir no carro para o trabalho e já alguém falava: então, que agora o PAN, alguém fazia aquelas brincadeiras, não é? Agora o PAN vai exigir coisas para estes animais. Não pretendo ofender. Estou a citar mais ou menos o conceito que era transmitido pela rádio. Sabem o que é o PAN? Partido de Animais, já para assim do género. É um partido político. É um partido político que defende os animais. Então, naturalmente, isto mexe com a sociedade. Não é algo isolado. Não é algo que nós podemos estar alheios. Deixar de lado. Há ainda outros adultos que pensam que são bebés. Vestem fraldas, usam biberon, mamam no biberon. Isto são realidades. Eles perderam a sua identidade. Eles estão vassalos do pecado. Eles estão escravos por prazeres. Eu também iria achar isto esquisito há uns anos atrás. Hoje não acho assim tão esquisito porque as coisas estão aí à mão. Eu acredito que nenhum de nós, nenhum de vocês, eu também não, nós não vamos mudar quem somos, não vamos seguir este caminho que estamos a seguir para seguir essas loucuras. Mas é fundamental
tenhamos assente que não podemos esquecer a nossa identidade cristã. Quem tu és, em quem tu estás. É em Cristo que tu estás. Porque quem está em Cristo tem uma identidade. Conhece a verdade, está livre. E em Cristo é filho de Deus. Em Cristo é nova criatura. Em Cristo, em Jesus Cristo, é nascido do Espírito. E é feito nova criatura. E já não é cidadão deste mundo, mas é cidadão do reino de Deus. Então, é mais do que natural que seja estranho tudo o que acontece neste mundo. Que nos seja estranho. E que nós não consigamos coabitar com isso. Mas estamos neste mundo e precisamos coabitar com isso. Mas precisamos marcar a diferença. Precisamos pregar a diferença. A verdade é Cristo. Ele liberta. Ele é o único caminho para a salvação. Porque é necessário salvação. Nada mais nos pode definir e nós temos a responsabilidade de apresentar a verdade de Deus a todo aquele que está perdido e preso na escravidão do pecado. Vamos concluir, amados, lembrando que apenas Cristo nos encontra. Foi Ele que veio a nós. Foi Ele que veio comigo. Não fui eu que procurei Jesus. Foi Ele que veio contigo. Nós não temos qualquer mérito. Alguém nos pregou Cristo. Pregaram. Mas alguém desceu e veio até nós primeiro. E foi Cristo. Ele é que nos encontra. Ele é que nos liberta. E é Ele que nos torna filhos de Deus. Em seu santo nome, não há nem nunca haverá maior verdade. Esta é a verdade. Vivamos uma vida que nos revela verdadeiros discípulos de Jesus e verdadeiros filhos de Deus. Preguemos a palavra de Deus. Vivamos a palavra de Deus. Mostremos que a palavra de Deus é verdade. Mostremos isso com a nossa vida. E nunca esqueçamos que a nossa identidade está nele. Está em Cristo. A nossa identidade para não sermos confundidos com o mundo. Que nunca esqueçamos isso. Para a glória de Deus. Amém? Oremos. Irmãos, para ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar e agradecer pela liberdade que nos concedeste. Damos-te graças pela verdade da salvação. Damos-te graças pela verdade do teu sacrifício na cruz. Damos-te graças pela verdade da tua ressurreição na cruz. Senhor, tu hoje vives e estás com a tua igreja. Estás connosco, guardas-nos, proteges-nos, dirige-nos. E assim está o teu Espírito connosco. Em nome de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o teu santo nome, que nos salva, que nos liberta. Amado, guarda a tua igreja. O Senhor está com os nossos amados irmãos aqui presentes hoje. Dirige-nos ao longo da semana, Senhor. Rogamos que estejas também com o nosso pastor, que estejas com a sua família, Senhor. Que estejas com todos aqueles que não podem estar reunidos connosco hoje. E que tudo aquilo que hoje aqui foi feito, foi dito, tenha sido agradável aos teus olhos, Senhor. Tenha sido um aroma suave às tuas narinas, amado Deus. Despede-nos com a tua bênção, Senhor. Guarda-nos nesta semana. E que a nossa vida, a cada momento, cada respirar do nosso pulmão, Senhor, seja louvor para ti, seja agradável a ti, Senhor. Isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa semana para nós. Sim, os irmãos da igreja, pedimos para ficarem um pouco, porque vamos ter uma assembleia, uma breve assembleia.